Se nós olharmos para a África e para Roma, isso vai nos dar uma ideia do que a nova ordem mundial é. A África e o que eles fizeram à África serve como modelo para o que acontecerá com o resto do mundo. Os grandes líderes africanos e os tiranos do passado, como Idi Amin, todas essas pessoas receberam asilo e eram provavelmente maçons importantes. Quando nós olhamos a África do Sul, a situação que havia ali, a questão de brancos e negros, a questão do apartheid, todos os personagens eram de novo maçons. Este aqui é o presidente e ele está dando um sinal maçônico. Ele era maçom. Se nós olharmos Nelson Mandela, ele era maçom. Então nós percebemos que, de novo, os dois lados pertenciam a uma sociedade secreta. Se nós olharmos Vergelique e Nelson Mandela, nós temos a mesma situação aí. Mandela é comparado a Jesus Cristo. Eles o adoram. Eles têm uma tese e uma antítese. E ele participa da comunhão da hóstia publicamente, embora ele não diga que é católico. De fato, ele diz que ele não é católico. Agora, o cânon católico afirma que você não pode receber a hóstia se você não for católico. Então, essas pessoas não são quem elas dizem que são. Aqui ele está num casamento hindu com a viúva de Somora Machel. E a história de Somora Machel é outra história, pois ele era uma pessoa que gostava de fazer declarações contra Cristo. Ele também teve um casamento judaico na mesma cerimônia. E um muçulmano, mostrando que todas as religiões são a mesma coisa para ele. O novo perfil político é totalmente maçônico. E em 1992, já se sabia que Mugabe, de Zimbábue, ia tomar as fazendas das pessoas que moravam lá. Isso foi antes que ele começasse a fazer isso. Eles já diziam, Mugabe vai tomar as fazendas em breve. Disseram isso em 1992. E hoje isso é um fato. O jornal Der Spiegel publicou: os alemães precisam sair. Todos os brancos precisam sair. Aqui está um cartoon de Kissinger, apontando para o fato de que os brancos precisam sair da África. Aqui está o atual presidente da África do Sul e Mugabe. Eles estão juntos nesta questão. Ele se recusa a repreender Mugabe por tomar as fazendas à força. Só na África do Sul, 4.000 fazendeiros pelo menos morreram, ou foram mortos enquanto eram expulsos da terra. Mas ninguém noticia isso no mundo. Zimbábue está arruinada. Mas o que nós encontramos aí? Um edifício tremendo sendo construído. E como ele se chama? A província jesuíta de Zimbábue. Então os jesuítas controlam este país. Esta é a escola jesuíta de filosofia e letras. Edifícios novinhos, enquanto o país está em ruínas. Eles estão se preparando para a ordem mundial. E todos os líderes negros estão no mesmo nível que os líderes europeus e americanos. Eles todos pertencem ao mesmo clube. Mas o que é esta nova ordem mundial? Aqui está o novo emblema da África do Sul. E você pode ver nele a fênix se levantando das cinzas, a coroa de Mitra com os 7 raios. Todo este simbolismo aponta para a mesma coisa. Eu vou explicar para vocês essa nova ordem econômica. Eu vou apresentar para vocês citações dos próprios católicos. E eu quero dizer para vocês que o que nós estamos experimentando ainda não é nada comparado com o que vai vir. E eu posso dizer isso porque eu já passei por essa experiência. Se vocês quiserem um dia ler um livro interessante, Megalomania Eclesiástica. Mas eu também vou fazer citações de encíclicas. De acordo com a lei canônica, o controle de toda a propriedade da Igreja Católica Romana pertence ao Papa, seu supremo imperador. Tudo que eu vou dizer agora vai ser confirmado por uma citação. Tudo vai ser substanciado por uma encíclica papal ou por uma citação. O comunismo tornou toda a propriedade particular uma propriedade do Estado. O capitalismo diz, a propriedade pertence ao indivíduo e ninguém tem o direito de tirá-la.
Agora, se isso é tese e antítese, então deve também existir um intermediário. E é por isso que o Papa condenou o comunismo, mas ele também condena o capitalismo. A nova ordem mundial será um intermediário em nome da igualdade. Então vamos dar uma olhada nessa questão do pensamento econômico da Igreja Católica Romana, a propriedade privada. Tomás de Aquino não escreveu nenhum tratado sobre economia, mas seu pensamento, baseado no de Aristóteles, é a base para a compreensão do pensamento econômico da Igreja Católica. Toda vez eu vou fazer uma citação. Agora, nesta citação, o que Tomás de Aquino está dizendo? O pensamento econômico da Igreja Católica, como desenvolvido pelos papas em suas encíclicas e pelos concílios da Igreja Católica, contribuiu para as seguintes coisas: para o feudalismo e para o socialismo das guildas na Europa durante a Idade Média. 2. Para o fascismo na Itália, Espanha e Portugal. Para o nazismo na Alemanha no século XX, para o intervencionismo e o Estado redistributivo do Ocidente, incluindo os Estados Unidos, e número 5, a teologia da libertação na América Latina e na África no século XX. Tomás de Aquino disse: a posse comum de todos os bens é uma lei natural. Ele escreveu, disse que a posse de todos os bens em comum e da liberdade universal são uma lei natural, porque a distinção entre bens e a escravidão não são coisas da natureza, mas invenções da razão humana para o benefício da vida humana. Agora, o que isso tudo significa? Simplesmente quer dizer que a propriedade é para o uso comum. Você pode possuí-la, mas é para uso comum. A comunhão de bens pertence à lei natural. Não que a lei natural dite que todas as coisas devem ser possuídas em comunhão e que nada possa ser uma propriedade individual. É possível que possuamos bens, mas porque a divisão dos bens não se dá de acordo com a lei natural, mas é, em vez disso, oriunda do acordo humano, o que pertence à lei positiva. Eles falam tanta abobrinha, mas é interessante. Continuem prestando atenção. Então, a posse de bens não é contrária à lei natural, mas uma adição a ela inventada pela razão humana. Vamos continuar. Tomás escreveu, portanto, tudo que um povo tiver em excesso é devido pela lei natural ao propósito de socorrer os pobres. Agora nós estamos chegando lá. Você pode ter bens, qualquer coisa que você queira, mas se você tiver mais bens do que você precisa, esses bens devem pertencer ao uso comum daqueles que não têm nada. Será que isso faz sentido? Agora, se você cria duas classes de indivíduos, os ricos e os pobres, você pode viajar o mundo inteiro e você vai ver que há nações ricas e nações pobres. E você vai descobrir que todas as nações ricas são protestantes. Já notaram isso? Todas as nações ricas são protestantes. Agora, se você tivesse um plano de deserdá-las todas, para que você pudesse ser de novo governante de tudo, e para que elas tivessem que vir implorar aos seus pés por qualquer coisa, vejamos então como isso se desdobra. Porque os bens são para uso comum pela lei natural. Então, não é pecado se os pobres tiram os bens dos seus vizinhos. Tomás escreveu, em casos de necessidade, todas as coisas se tornam propriedade comum. Então não há pecado em tomar a propriedade do outro, porque a necessidade a torna como pertencente a todos. Claro que há um aspecto da partilha. Se eu vejo que o meu próximo está em dificuldade, como bom cristão, eu devo ajudá-lo, certo? Sim, mas agora nós estamos falando de uma lei. Então, se o meu vizinho tem uma necessidade, e quem determina a necessidade? Ele mesmo determina a necessidade. Eu tenho necessidade de uma televisão, e eu não tenho televisão. E você tem dinheiro, e você pode comprar outra televisão se você quiser. Ele pode roubar a televisão sem ser um pecador, certo? De acordo com Tomás, sim. E se você tiver um carro e ele não tiver um? Ele pode pegar o seu carro sem cometer pecado, de acordo com Tomás de Aquino. Agora, é claro que ele escreveu isso há muito tempo. Talvez a mesma coisa não aconteça hoje em dia. Bem, veremos. Não apenas não é pecado tomar a propriedade do outro, não é sequer crime. É legal que um homem socorra sua necessidade por meio da propriedade de outro homem que a toma, aberta ou secretamente.
Isso não é, tecnicamente falando, roubo ou furto. Não é roubo, tecnicamente falando, tomar secretamente e usar a propriedade de outra pessoa no caso de extrema necessidade. Porque aquilo que se toma para preservar a própria vida se torna um bem particular em razão disso. E no caso de um homem em necessidade, o seu vizinho pode tomar a propriedade de outro homem para socorrer a quem está em necessidade. Artigo 7º. Agora, vocês sabiam que se eu deixar a minha propriedade desocupada na África do Sul e alguém se mudar, não posso expulsá-lo? Ele entrou porque tinha necessidade. Essa é a lei. E vocês acham que isto é apenas uma lei da África do Sul? Não. Esta é uma lei britânica também. Esta é uma lei que está presente em virtualmente todos os países agora. Agora, ela ainda não está sendo implementada porque a situação ainda não exige que ela seja implementada em todos os lugares. Mas uma vez que as fronteiras forem abertas e milhões de pessoas pobres começarem a entrar, bem, então haverá grande necessidade. Então, o que é que está acontecendo com a necessidade do outro lado do oceano? Bem, na África do Sul, uma pessoa sai para o feriado e volta e a casa está ocupada. E não podem expulsar esses invasores. Mas porque a propriedade está no nome da pessoa, a pessoa ainda tem que continuar a pagar as contas, mas a necessidade fez com que aquele bem se tornasse um bem comum. Será que essa é toda a situação? É ainda pior. A doutrina católica romana da propriedade privada tem ecos no slogan comunista do século XIX. Pedimos a cada um que está de acordo com sua habilidade e devemos dar a cada um de acordo com a sua necessidade. Vocês estão vendo que isso é uma doutrina católica? Os direitos humanos se tornam mais importantes do que os direitos à propriedade. E este era o credo da grande sociedade de Lyndon Johnson. Nós vamos tirar de quem tem e vamos dar para quem não tem. Foi Lyndon Johnson que disse isso. Isso também aparece na literatura do fascismo, do nazismo, da teologia da libertação, no intervencionismo e no socialismo. O destino universal dos bens. Esta é a expressão de João Paulo II em sua encíclica de 1987, intitulada A Preocupação Social. É necessário declarar uma vez mais o princípio característico da doutrina social cristã. Os bens deste mundo se destinam a todos. O direito à propriedade privada é válido e necessário, mas ele não anula o valor deste princípio. A propriedade privada, de fato, é uma espécie de hipoteca social. Isso significa que ela tem uma função intrinsecamente social que se baseia e que se justifica precisamente pelo princípio do destino universal dos bens. O que o Papa Paulo II acabou de dizer? Ele disse que o que Tomás de Aquino havia dito é o que ele está dizendo. Você pode ter uma propriedade privada. A Igreja Católica defende a propriedade privada. Isso parece muito bom. Mas então se diz que essa propriedade é somente sua para uso comum. Então um dia você acorda e o seu jardim está cheio de invasores. E você chama a polícia e diz: "Ei, saiam daqui, saiam da minha propriedade." E eles dizem: "Deixem-nos em paz ou nós vamos estourar os seus miolos." E você vai à polícia e você diz: "Policiais, venham me ajudar. Há pessoas que estão invadindo a minha terra." "Desculpa," eles dizem, "essas pessoas precisam. Você tem muita terra de qualquer forma." Acostume-se com isso. O Papa Paulo VI deixou esse ponto claro em sua encíclica de 1967 sobre o progresso dos povos. Todo homem tem o direito de encontrar neste mundo as coisas de que precisa. E isso é interessante. O recente Concílio Vaticano II nos lembrou disso. Deus pretendia que a terra e que tudo que ela contém fosse de uso para todo ser humano, para todos os povos. Assim, todos os homens deveriam seguir a justiça e se unir em caridade. Bens criados deveriam ser abundantes para todos, numa base racional. Todos os outros direitos, quer direitos à propriedade ou ao livre comércio, devem ser subordinados a este princípio. Isso significa que se eu tenho a necessidade de um bem manufaturado, que eu posso roubá-lo? Então eu estou dirigindo o meu carro e há um roubo de carro a cada 12 minutos. E alguém com arma aparece e diz: "Saia do carro." E eu entrego o meu carro. E se eu não entregar, o que acontece comigo? Eu levo um tiro. O homem tem necessidade do meu carro. Ponto final. Na minha igreja, lá na minha cidade, nós temos sequestros e mais sequestros. Até o pastor. Eles bateram nele e tentaram amarrá-lo e colocá-lo no bagageiro do carro. Eles o teriam matado. Ele conseguiu brigar e se libertar, mas ele ficou sem o carro. E vocês acham que alguém está tentando encontrar os carros que foram roubados?
Acham um aqui e outro lá. Vocês acham que alguém se importa quando os fazendeiros estão sendo mortos e expulsos de suas terras? Alguém faz alguma coisa aqui e acolá apenas para enganar o povo, mas basicamente nada se faz. E as mãos da polícia estão amarradas. E a lei diz isso, não há nada que se possa fazer. Outro dia, 2 ciclistas estavam passeando quando 5 homens armados apareceram e pediram a bicicleta. Eles pegaram a bicicleta. Mas os ciclistas estavam armados, porque está se tornando cada vez mais como o Velho Oeste. E eles se defenderam. Eles atiraram em um e fugiram. E vocês sabem o que aconteceu? Os 2 ciclistas estão na cadeia. Sim, eles foram condenados porque feriram uma pessoa desnecessariamente. Eles podiam ter dado as bicicletas para eles. Isso teria resolvido o problema. Vocês percebem que a lei está de cabeça para baixo? Na bula, a Constituição do Vaticano II, que João Paulo II citou, explica isso em detalhes. Se alguém está em extrema necessidade, ele tem o direito de buscar o que ele precisa das riquezas dos outros. Agora, quem define a necessidade? Já que há tantas pessoas prostradas com fome no mundo, este sagrado concílio incentiva a todos, tanto indivíduos quanto governos, se lembrarem do aforisma dos pais: alimentai o homem que morre de fome, porque se vós não o alimentais, vós o matais. Então, porque a propriedade particular é imoral, todos os homens, indivíduos e governos, têm a obrigação moral de redistribuir os bens que são possuídos de forma injusta pelos proprietários. Você já ouviu falar de redistribuição de bens? Você já ouviu falar disso muitas vezes ultimamente? Sim, vai haver uma redistribuição. Todos os bens, isso inclui não apenas os bens disponíveis na natureza, mas os bens manufaturados também. João Paulo II declarou que todos os homens devem ter acesso a esses bens e Deus queria que fossem de uso comum, tanto os bens naturais quanto os bens manufaturados. Não existe essa coisa de dívida, só no papel. A supremacia é do Estado. E a minha vida pode bem acabar em miséria. Se você gosta dos seus carros, das suas televisões, dessas coisas, libertem-se disso. Porque isso tudo será em breve redistribuído. E não há nada que os protestantes brancos, negros ou cor-de-rosa possam fazer. Não há nada, porque os fins justificam os meios. A redistribuição vai acontecer conforme tem sido planejada. Rerum Novarum. Quem já ouviu falar de Rerum Novarum? Esta encíclica papal, que foi proclamada e que está sendo muito citada hoje em dia, e o Papa diz que ela vai ser a base para a nova ordem mundial. Então, eu achei que era importante estudá-la. E o livro sobre a condição da classe trabalhadora diz o seguinte: uma das declarações mais influentes da Igreja Católica sobre questões econômicas é a encíclica Rerum Novarum de 1891. Nesta encíclica, a Igreja Católica se alia com o proletariado, que no marxismo é o grande e final inimigo da ordem capitalista. E Pio XI, na revista 40º ano de 1931, página 4, diz: a Rerum Novarum foi estabelecida como regras inerrantes para toda a humanidade para a solução adequada do problema difícil que é a solidariedade humana, o problema chamado questão social. Agora vejamos. A mais notável evidência deste ensinamento e ação social que a Igreja estabeleceu através dos séculos é, muito distintamente, a encíclica Rerum Novarum, que foi promulgada há 70 anos. As normas e recomendações contidas nela eram tão importantes que sua memória nunca mais cairá em esquecimento. Aqui é o Papa que está falando. O Papa Pio nos disse que a encíclica Rerum Novarum foi importante para acabar com o capitalismo laissez-faire do século XX, ao iniciar a era da interferência eficaz do governo. Vocês ouviram isso? A Rerum Novarum era a voz da autoridade moral necessária para garantir o desenvolvimento da interferência eficaz de todos os governos no século XX. De quantos governos?
de todos. Não é surpreendente, portanto, que sob o ensinamento e a orientação da Igreja, muitos sacerdotes cultos e muitos leigos devotos possam se dedicar ao problema de elaborar a ciência social e econômica de acordo com as condições de nossa época. Sob a orientação e iluminação da encíclica de Leão, Rerum Novarum, de 1891, a ciência social cristã evoluiu. E ela continua a ser desenvolvida e enriquecida diariamente por trabalhadores incansáveis. Esses trabalhadores são homens escolhidos e que podem ser chamados de auxiliares da Igreja. Então, todos aqueles que trabalham em sociedades secretas, a Opus Dei, os Cavaleiros de Malta, os Cavaleiros de Colombo, todas essas pessoas trabalhando foram homens escolhidos para realizar isso. E essas não foram as únicas bênçãos que vieram da encíclica. A doutrina da Rerum Novarum começou pouco a pouco a penetrar, mesmo entre aqueles fora da unidade católica, aqueles que não reconheciam a autoridade da Igreja. E esses princípios católicos da sociologia gradualmente se tornaram parte da herança intelectual de toda a raça humana. Para onde nós estamos indo? Eu gostaria de saber. E assim, nós nos alegramos que as verdades católicas proclamadas tão vigorosamente pelo nosso ilustre predecessor, Leão XIII, são proclamadas e defendidas não meramente nos livros católicos e em suas revistas, mas também nas assembleias legislativas e nos tribunais de justiça. Esses homens escolhidos, chamados de auxiliares da Igreja, que têm sido importantes, quem são eles? Eu não sei. Sob o fascismo, os proprietários de terras vão conservar os títulos às suas propriedades, mas o uso de sua propriedade é, como Leão XIII escreveu, comum. O fascismo é uma forma de socialismo que retém as formas e os instrumentos do capitalismo, mas não a sua substância. Quando nós falamos da reforma das instituições, o Estado vem logo à mente. Não como se o bem universal fosse esperado dessa atividade. Então, o que é que o Estado vai fazer com tudo isso? A experiência com a liberdade econômica, escreveu Pio XI, deve terminar. E a vida econômica deve, de novo, ser sujeita ao planejamento e ao governo. Quem quer controlar a sua vida econômica? O governo. João Paulo II escreveu em sua Preocupação pela Condição Social, em 1987. É necessário declarar uma vez mais que o princípio característico da doutrina social cristã, os bens deste mundo pertencem a todos. A propriedade privada é apenas uma hipoteca social. E essas coisas serão controladas. Ele escreveu um eco fiel de tradições que têm séculos de idade na Igreja com respeito ao propósito universal dos bens. No mundo de hoje, nós nos deparamos com um sério problema de distribuição desigual dos meios de subsistência que originalmente pertenciam a todos. Então veio a teologia da libertação. E Pio escreveu uma encíclica sobre o comunismo ateu e sobre a nossa época, quando uma miséria incomum acontecia. Quem criou a miséria? Eles criaram a miséria para que eles pudessem oferecer uma solução para ela. Sim, na África, eles priorizaram alguns e massacraram as massas. Então eles se viram e eles criam a situação que eles querem. Eles criam o comunismo. Então eles criam o caos. E do caos eles criam uma ordem social que eles querem. Assim, o segundo reinado do terror recebeu o apoio do Papa. O padre Camilo Torres, que levou um tiro em 1966, declarou: "O católico que não é revolucionário vive em pecado mortal." O Papa João Paulo II escreveu: "A Igreja não hesitará em se defender sem temor a causa justa e nobre dos direitos humanos. Ela apoiará as reformas corajosas que levam a uma melhor distribuição dos bens, incluindo os bens terrenos como educação, saúde, moradia." E agora nós chegamos aos direitos humanos. O que nós lemos a respeito da Revolução Francesa? Qual será o padrão do mundo? Os direitos humanos. Você tem um direito à propriedade. Você tem o direito a qualquer coisa da qual você precise. Nós nos convencemos de que a teologia da libertação não é apenas oportuna,
mas útil e necessária. É isso que o Papa diz. Não sou eu. Estas são as suas palavras. João Paulo II escreveu isso numa carta aos bispos brasileiros. Ela deveria constituir um novo estágio da reflexão teológica iniciada com a tradição apostólica. Franklin Roosevelt, quando foi eleito, convidou o professor O'Brien para fazer parte da sua administração. Quem era O'Brien? O'Brien escreveu em 1931: os trabalhadores têm o direito que a indústria lhes ofereça os seus meios de sobrevivência, porque de tempos em tempos eles trabalham até a exaustão da morte. E quando a indústria se recusa a fazer isso diretamente, então é a obrigação do governo exigir que ela o faça. Viram como a declaração começa? Então vamos falar desses direitos humanos. Você tem direito a fundar sindicatos para as classes operárias. Você tem o direito à cultura. Você tem o direito a emigrar. Você tem o direito a imigrar. Você tem o direito à alimentação, vestimenta, a cuidados médicos, a um salário justo, à vida, a um ambiente seguro, à segurança pessoal dos trabalhadores, à vida familiar, à propriedade privada, ao uso comum de todos os bens, ao trabalho, a uma pensão, seguro, a uma aposentadoria na velhice, o direito à associação, número 19, o direito à segurança, número 20, o direito à integridade física, aos serviços sociais necessários, o direito à greve, o direito a escolher a sua filosofia de vida, o direito de constituir família, o direito à educação, 26 ao emprego, 27 à boa reputação, número 28 ao respeito, número 29 a informação apropriada, Puxa, isso dá trabalho. Como é que se controla isso tudo? Como é que se controla isso? Se você vai controlar cada aspecto disso, você precisa controlar cada aspecto da vida de uma pessoa. No futuro, você não será capaz de sequer ir ao banheiro sem pedir a permissão do Vaticano. Eles vão controlar cada aspecto de sua vida. Eles vão controlar tudo. E o governo vai se tornar ultra forte. E onde é que o dinheiro para fazer tudo isso vai vir? Vai vir de você. Agora, quando o dinheiro sai de você, o que acontece com a sua riqueza? Ela diminui e diminui e diminui. Isso significa que a classe média vai desaparecer. Quantas classes havia na época em que o catolicismo dominava a Idade Média? 2. A classe feudal, os goim, e a classe alta, que controlava tudo. Agora, se nós tirarmos os empregos, e no meu país o desemprego está em cerca de 50%, na Alemanha é cerca de 1,5%, e depois começou a subir para 2, 3, 5, 10, 20%. Agora, o desemprego está por toda parte na Europa. Por quê? Porque todos os países do bloco oriental foram incorporados à Europa e deve haver uma redistribuição de riqueza. E a riqueza está diminuindo cada vez mais. As pesquisas recentes não mais indagam onde você vive. Elas perguntam: quantos cômodos a sua casa tem? Quantas pessoas vivem lá? Quantos isso e quantos aquilo? E onde é que se fazia isso antes? No comunismo. E o que acontecia se sua casa era maior do que a sua necessidade? Quem tinha necessidade pegava a sua casa. Mas quem tinha que pagar por ela? Você, porque ela era sua. Está pior agora até do que no comunismo, não está? Eles vêm para o nosso país e agora você tem que se registrar em cada localidade individual e você não pode votar fora da sua zona eleitoral. Você tem o seu nome inscrito numa zona específica e então eles vêm até a minha casa e eles dizem que eles querem saber qual é a minha religião. E eu digo: eu sou cristão. E eles perguntam: de que denominação? E eu digo: não é da sua conta. Quantos cômodos você tem? E eu respondo: suficiente. E eles dizem: nós queremos saber exatamente quantos cômodos você tem. E eu digo: eu tenho o suficiente. Nós queremos saber exatamente. Isso não diz respeito a você, por que você precisa saber exatamente? Eu posso construir um novo cômodo na próxima semana, eu posso colocar uma parede bem aqui, eu posso transformar 1 em 2, certo? Então não é da sua conta. Mas você fica encrencado quando você responde assim.